Este podcast é um oferecimento. Mais Cor Tintas e Revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, Arquitetura e Interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa. Mais um Liderando com Fé começando aqui. Eu acho que você já vai, de primeiro, sentir uma falta, que é do nosso host, né? O Gabriel. O Gabriel não está aqui conosco porque ele está cumprindo a sua missão. Ele foi ali para a Avenida Paulista, defender os nossos direitos também, né? Dizer que a gente precisa, sim, de liberdade, de democracia. Estava ali junto com o nosso ex-presidente, mas presidente, assim, na nossa memória, né? Bem recente, Jair Bolsonaro. Aliás, o Gabriel fez um vídeo com o Bolsonaro e o Bolsonaro falou com ele: valeu, garoto! Aí ele já está conhecido como o garoto do Bolsonaro. E eu estou aqui olhando para o meu amigo Rubem. Posso te chamar de Bebeto? Pode, porque pastor. É Dr. Rubem, né? E é que eu conheço o Dr. Rubem desde que ele era o Bebeto pequenininho, jogando futebol. Jogava muito, hein, Bebeto? Ele joga muito. Dava para ser profissional. Seja muito bem-vindo aqui. Obrigado, pastor. É um prazer receber você aqui. Obrigado, pastor. Aqui eu me sinto em casa, né? Sinto falta do Gabriel, né? Porque a gente trabalha com gerações, né? Então teve a sua geração, aí veio a minha geração, depois veio a geração. Também lembro do Gabriel pequenininho, crescendo na igreja, apesar de a gente não ter tanta diferença assim, mas existe uma distância, né? Mas tá bom, outra oportunidade ele vai estar aqui com a gente. Vai estar, que pena. Ele sentiu muito de não estar, mas eu quero, em nome do Gabriel, também cumprimentar toda a nossa audiência. Você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal Liderando com Fé. Agradecer a todos os nossos apoiadores e pedir, Bebeto, que a pessoa sempre faz para tornar cada vez mais relevante diante do YouTube nosso conteúdo. Com porque certeza. Os episódios que a gente fez aqui, aquelas pessoas que a gente já tem entrevistado, maravilha, demais. Eu tenho acompanhado, pastor. Você tem sido conteúdos relevantes. Alguns, assim, que eu assisti, realmente fizeram diferença mesmo no que eu aprendi. Né? Vários, na verdade. Muito legal. É isso aí. Então, não custa nada, né? A pessoa apertar aí o curtir, é um C já. Aí depois comentar o segundo C Legal. e compartilhar, que aí o YouTube faz aquela leitura e fala: opa, esse conteúdo está sendo relevante para muitas pessoas. E para a gente pode abençoar mais vidas, né? Com certeza, é o alcance, né? Muito mais do que uma questão de números e ego, né? Que às vezes a pessoa fala, não, eu tô indo muito bem na mídia social. Muito mais que isso, é fazer chegar a mensagem, né? Enfim, ainda mais a gente que tem um propósito, né? Então, não estou preocupado com esse alcance de números, mas o chegar na pessoa certa, sabe? Exatamente. No momento certo. Então, eu acho muito legal. Muito legal entrar, né, nas redes sociais, usar essa ferramenta da internet para o bem. Eu acho que se mais pessoas fizessem isso, a gente teria muito mais alcance aí. É isso aí. E você tem sido, assim, um influente. É um influencer no Instagram ali já. O Instagram tá legal. Você tá alcançando uma audiência e com muito bom conteúdo. Mas antes de chegar lá, eu tenho certeza que as pessoas aqui querem conhecer um pouco mais do Rubem, do filho, do pai, Legal. do marido. Porque a gente estava num bate-papo aqui, gente, antes de começar. Eu conheço, como eu já disse, conheço o Gabriel, o Bebeto já desde de muito tempo. E eu percebo que você valoriza muito essa questão do relacionamento. Aliás, o nosso podcast é sobre liderança e a gente sempre fala que uma liderança, para ser verdadeiramente transformadora, Certo. que eu acho que é um dos maiores propósitos de toda liderança, ela precisa ser uma liderança relacional, Sim. ligada ao amor e ao serviço. E você é uma pessoa que a gente vê muito dentro desse tema.
Como é que você enxerga a importância da família? É. Bom, eu venho de uma família, né, graças a Deus, estruturada, com várias dificuldades, enfim, mas que eu aprendi, pastor, que existe esse conceito do amor fundamental, né? Então, o que que é isso? Esse amor aí que a criança recebe os 10 primeiros anos, algumas literaturas 7 anos, por mais que às vezes os pais, os avós, existam conflitos e tal, se a criança ela percebe que ela é amada, tá resolvido aí muitos conflitos para frente, sabe? Então, eu venho de um lar onde meu pai e minha mãe, assim, com o maior esforço do mundo para demonstrar o quanto eles nos amavam. Eu tenho 2 irmãs, eu tenho uma irmã mais velha, Ana Paula, uma irmã gêmea, a Iná. E quando eu fui nascer, o meu avô, o pai do meu pai, que chama Rubem, estava bastante doente. Então, eles não tinham certeza se ele ia sobreviver e tal, e decidiram colocar o meu nome de Rubem. Então eu tenho o nome completo do meu avô acrescentado o Neto. Então nas mídias sociais é Rubem CP Neto, né? E esse Rubem, até tava te falando, né? Não é Rubens, né? Rubem. Mas só por causa de uma letrinha você mas corrige as pessoas? eu assim? corrijo porque assim, até para ficar registrado, né? É totalmente diferente a origem do nome, o significado do nome. Rubem é o nome original, é o que vem lá da Bíblia, né? Em hebraico e aramaico significa eis um filho, né? Eis um filho. Eis um coisa filho. linda. E Alberto tem a ver com nobre, né? Com nobreza e tal. Então, eis um filho que é nobre, né? É o meu nome, né? Então, até os cursos de veredas, né? Que tem, a gente entende ali os nomes, os significados e o reforço dessa identidade, né? Então, e Rubens vem, né, de rubro, vem de vermelho, né? Nada contra, né? Quem chama Rubens, enfim, mas eu sou o Rubem, eu sou eis um filho, né, que vem da nobreza. E eu lembro, pastor, até estava lembrando, acabei de lembrar disso. Nessa formação da identidade, depois eu volto lá na história da minha família, mas nessa formação da identidade você tem uma importância nisso. Sim. Teve um retiro, Chácara do Lago. Nós estamos falando do quê, cara? Muitos retiros ali. 2003, por aí, né? Eu tocando com Espontâneos, né? E aí Espontâneos é uma banda que foi demais, né? foi uma parte importante da minha história, assim, ali no período da adolescência, né? Começando ali, eu tava até indo já fazer medicina e tal, mas a gente ministrava nas quintas gospel, né? Nos retiros, enfim. E aí a gente tocou, e aí, beleza, aí você foi pregar. Aí, de repente, assim, a gente tava lá parando os instrumentos, arrumando ali para você pregar. Você ia começar a falar alguma coisa, você olhou para mim e falou assim: Bebeto, deixa eu falar um negócio pra você. Você é um príncipe. Eu lembro. Você falou assim. E você foi chamado mesmo para atuar contra principados. Aí. Porque você é um príncipe. E eu peguei aquilo, sabe? Eu acreditei mesmo naquilo, assim, entendi que era algo muito aleatório, né? Eu sei que você tem essa característica de elogiar, de palavras de afirmação, né? Mas ali eu entendi mesmo ser algo espiritual, porque a gente estava numa atmosfera espiritual. Durante algum tempo eu te chamava de Príncipe Bebeto. Sim. E sabe, eu comentava com a Tânia, minha esposa, a Princesa Tânia Mara. Tânia. Eu falava assim, o Bebeto realmente, ele tem... Você tem um jeito de nobre, sabe? Obrigado. Você, a sua presença, a sua fala, o seu posicionamento é um posicionamento muito nobre. E eu acreditei nisso e eu confiei sendo uma palavra de Deus. E eu falei assim, cara, eu poderia caminhar por caminhos assim meio duvidosos, assim, mas eu tinha, até pelo nome que eu recebi do meu avô, né, uma responsabilidade, entendeu? Eu não poderia deixar manchar esse nome, deixar manchar uma biografia, não por uma questão de orgulho ou uma questão... É mais assim, eu vejo hoje muito sondar o coração para motivação. Por exemplo, eu tenho ensinado meus filhos, né, que a gente... Não é que eles não possam errar, porque eles vão receber um castigo, uma punição, mas eles querem tentar não errar para não me entristecer. Assim como a gente faz, que eu deveria fazer com Deus. Eu deixo de pecar, não porque eu vou para o inferno, ou porque... Mas é porque eu amo tanto a Deus que eu não gostaria de entristecê-lo com essas coisas. Legal. Então, entendendo isso, eu falei, não, eu preciso ter uma trajetória, um caminho de retidão, um caminho, né, como
um carvalho de justiça, assim, sabe? Sim. Reto, né? Sabe, nem para direita, nem para esquerda. E a gente vem tentando, né? Sim. Mas então eu nasci, meu pai e minha mãe, Paulo e Catarina, casaram, tiveram a Ana Paula, minha irmã. Um ano e pouquinho depois já veio gêmeos, né? Eu e minha irmã Iná. E eu sempre fui muito amado, né? Então eu nunca tive dificuldade de entender essa paternidade de Deus, assim, sabe? Sim, Deus que Pai. legal. Quando alguém me fala Deus Pai, eu me lembro do meu pai. E é o cara que mais me ama, o cara que mais me ajuda, que mais cuidou de mim, que mais abriu mão de uma série de coisas para estar comigo, com as minhas irmãs. Minha mãe, com a sabedoria dela, logo fomos para a igreja, nasci num ambiente da igreja, e minha mãe sempre fortalecendo esse vínculo, a importância, né? Recebeu boa doutrina desde a infância. Desde a infância. Então, a importância de estar na igreja, gostando ou não, enfim, vamos lá. E aí você vai ver o que vai acontecer. Com a influência até da minha avó, né? Que, enfim, foi missionária, mudou para o interior, vindo lá da capital do Rio de Janeiro, com meu avô, sendo militar, médico militar. Enfim, aí vem essa história, né? Nada é por acaso. E recebi esse amor dos meus pais e vim. Então, eu tinha essa questão do nome do meu avô e de seguir essa história, assim, de uma certa forma. Ele foi uma influência, sem nunca ter me cobrado isso, nada, nem meu pai, mas eu entendi. Eu falei assim, meu avô teve um nome, tem uma história, médico, né? Ele influenciou, né? Foi uma liderança que teve uma influência muito importante aonde ele passou, Aí. né? Inclusive uma liderança política, né? Ele acabou sendo médico, militar e prefeito de Bela Vista, foi secretário da Educação, teve na época em que era Mato Grosso, enfim. Então ele e meu pai contando essas histórias, e as pessoas que encontravam a gente também contava essas histórias, dele ser um cara muito sério, assim, muito honesto, abriu mão de uma série de regalias que os políticos tinham, porque para ele era lícito, mas não era moral. Então ele elevou muito esse padrão. Mesmo porque nem tudo que é legal é moral, né? Exato, é isso aí. Então assim, pode fazer tal coisa? Pode. Mas é bonito isso, né? É moral. Me lembro até de uma passagem que um cara tá correndo uma maratona e ele tá em segundo e o cara tá ganhando dele, o primeiro lugar tá ganhando e o primeiro erra o caminho. Aqueles cones ali no finalzinho, na chegada, ele erra o caminho e o cara fala, volta, você errou o caminho, espera. E o cara vai, chega em primeiro e ele chega em segundo. Uau! E aí a repórter vai perguntar pra ele, fala, o que é isso? Por que você fez isso? Ele errou, errou, ué. Ele falou, não, mas ele tava ganhando de mim, ele correu mais que eu. Mas ele errou. Ele falou, mas tudo bem, toda vez que termina a minha corrida eu ligo pra minha mãe. O que eu ia falar pra ela? Olha só, entende assim, quando você tem que prestar contas pra alguém, né? Então ele chegaria em primeiro, mas na cabeça dele, ou quando ele fosse contar pra mãe dele, eu só ganhei porque o cara errou. Sim. Né? Então a gente tem essa questão. Aí, pastor, quando eu falei do meu avô, eu entendi que provavelmente era esse caminho que eu ia seguir mesmo, assim, na medicina. Claro que na infância a gente tinha aspirações, assim, né, de ser jogador de futebol, né? Por uma época, depois que eu vi que não ia ser mais profissional, eu comecei a jogar basquete e eu gostava muito, assim, eu sempre fui envolvido muito, tive muita facilidade com esportes. Isso ajudou muito também nessa questão de relacionamento, né, que você estava comentando. Eu tenho esse temperamento, assim, que a gente chama sanguíneo, que é um temperamento muito relacional, assim, sabe? E gosta de chegar nos ambientes, conversar, fazer amizade, falar com as pessoas, mas que também traz outras responsabilidades. O sanguíneo é um cara que, às vezes, ele não termina as coisas, assim, sabe? Por exemplo, eu tenho uma tarefa que se chegar alguém aqui, eu já vou querer conversar e aí eu deixo isso aqui pro lado, entendeu? Então, aí a gente vai evoluindo nessa questão de disciplina, de sempre começar uma coisa e terminar. E aí o esporte me ajudou muito nisso, nessa questão de autoestima, de saber que eu era capaz, da disciplina, né? De ter que começar uma coisa e terminar. E foi dando certo. E aí, eu lembro bem eu estava muito envolvido com esses treinos e esportes e eu achei que eu não ia conseguir fazer medicina, assim, porque na época, para você passar num curso desse, você tinha que estudar muito, provavelmente você tinha que ter uma dedicação quase integral de fazer cursos, enfim. Eu conversei com meu pai. Falei, pai, eu não sei se eu vou fazer medicina, não. Ele falou, por quê, filho? Pai, porque eu não vou passar. Né? Eu não vou passar porque eu não estou estudando, enfim, eu só fico treinando, jogando, viajando. Eu vejo as pessoas lá que estão no terceiro ano comigo, eu estava no terceiro ano,
elas pararam tudo, elas estão estudando. Essas É pessoas... porque passar no vestibular para medicina era tipo assim, ganhar medalha de ouro na Olimpíada, né? Cara, era difícil, era concorrido. A gente falava de 100 para 1, né? Assim, de Sim. concorrência e tal. E porque também, na minha cabeça, a única opção era a Universidade Federal. Uhum. Na época, eu já estava no 2º ou 3º ano de ter começado a medicina na Unidep. E aí eu falei, e nesse ano especificamente, você vê como Deus escreve, né? As coisas... surgiu a possibilidade de você passar no curso com o Enem, né? O Enem, então, naquela época, era uma prova muito boa, era uma prova de muito raciocínio, perguntas relacionadas a raciocínio, né? E interpretação de texto, a redação tinha um peso muito grande e tal, e era obrigatório fazer. Aí eu fui fazer e fui muito bem, porque ele não exigia que você estudasse tanto, para você decorasse rodapé de livro e tal, que era como eram as provas antigamente de medicina. Ele era uma prova assim, para entender se você tinha domínio da matéria e raciocínio. E se você escrevia bem, enfim, redação. E eu fui muito bem. E aí, mais até para eu saber a nota que eu tinha tirado, eu me inscrevi no curso lá, porque eles tinham acesso à sua nota antes da nota ficar oficial e tal. Uhum. E aí me inscrevi lá, quando eu fui ver, eu passei. Olha. Meu pai ficou muito feliz e tal, falou, filho, você vai fazer. E era caro, né? Nada comparado aos preços de hoje, mas já era um curso, né, que teria que pagar fora da federal. Meu pai falou, filho, você vai fazer porque você é jovem, você é novo, você vai terminar logo e você já vai poder fazer sua vida e tal, e o papai dá um jeito e tal. Eu falei, tá bom. E foi muito bom. E aí, essa foi a história aí do porquê. Mais influência do meu avô para essa questão de ser médico, né, de continuar esse legado que ele deixou. Mas aí eu trouxe muito um significado espiritual para a coisa, assim, né? Por nós sermos espirituais, né? Mas É isso aí. Essa questão que você estava falando de deixar legado é muito importante, porque um legado familiar, ele penetra como se fosse a raiz da coisa, né? A sua identidade está muito ligada, eu notei aí, a esse legado familiar. isso, O seu próprio nome já diz isso, e quando você ouve o seu nome, você já tem sim, aquela. Porque o que você contou do seu nome tem tudo a ver com a sua identidade. exato. E aí, nessa caminhada toda, você casou, Casei. teve filhos. Como é que é essa relação aí? Como é que você se sente? Qual que é o papel? Porque a gente está aqui, ó, liderando com fé. É, E uma liderança começa a ser eficaz, saudável, e você passa legado, já dá dentro. Assim como você recebeu o legado, você está deixando um legado também. é isso. Como é que é essa liderança dentro de casa do Rubem, que lá dentro de casa não é o doutor, é o marido e o papai? Olha, pastor, a experiência da paternidade para mim é algo assim. Eu falo que eu nasci para ser pai, sabe? Aham. Para mim, eu amo, sabe? É para mim um desafio, né? Mas é muito, muito gratificante. Assim, eu amo ser pai. Mas o fato é que eu conheci a Thaisa, conheci lá na igreja. E Deus foi muito claro comigo, assim. Eu tinha vindo de um relacionamento, a gente tinha terminado, enfim, eu tava naquele momento ali sem nenhuma expectativa, né? Eu tava terminando o curso de medicina e conheci a Thaisa, conheci a história dela e eu recebi uma palavra mesmo, assim, bem direcionada, que eu entendo ser da parte de Deus, Amém. de ser ela, né? A minha esposa, enfim, a escolhida. E para mim não foi difícil, né? Linda, querida, gentil. A Thaís é maravilhosa, é uma princesa É uma também. princesa Para casar mesmo. com um príncipe, né? Tem que ser princesa. Tem que ser princesa, né? Exatamente. E, enfim, aí decidimos casar e aproveitar, assim, os primeiros anos de casamento. Eu casei e aí eu estava na residência e foi um ano difícil, né? Porque, como o nome já diz, a residência era a minha casa, no hospital, eu morava praticamente no hospital, mas ela sempre muito sábia, sempre me esperando, enfim, cuidando de mim. E aí a gente viajou, aproveitou bem o começo do casamento e decidimos ter filhos, né? E veio o Pedro e a Juju, gêmeos, desafio, né? Aí eu entendi o que meu pai e minha mãe passaram, né?
E porque com gêmeos, assim, você não tem descanso, né? Com um neném, na maioria das vezes, você põe ele pra dormir, põe pra mamar, e aí você pode descansar o casal, enfim, né? Lá não, cada vez era um, eles não sincronizavam isso aí, entendeu? O sono e a mamada, então, coitado, Thaisa, tinha que revezar e eu ajudar de toda forma, mas eu... Olha que legal, a medicina te proporciona momentos, assim, muito legais, né? Eu conversei com um professor meu, que foi o ginecologista, falei, professor, eu quero estar lá no parto. Não, você vai estar lá. Eu falei, não, mas eu quero eu tirar eles da barriga. Ó, Ele falou, rapaz, você não vai passar mal, não. Você falou, não, pastor. Ô, pastor, professor, deixa comigo. professor. E aí eu botei uma GoPro na cabeça, Ah, amigão meu me emprestou, Alisson Azato. E aham. aí... Grande abraço pra toda a família Família Zato. Azato, né? Eles são muito especiais. E aí, cara, peguei a câmera com ele, fui lá pro parto. Foi um parto cesariana, programado e tal. E aí, cara, botei a GoPro na cabeça, assim, tem até um vídeo, depois eu até te mostro. E esse momento, cara, foi muito espiritual também, assim, sabe? Um momento que eu tirei, o professor fez a incisão e tal, preparou tudo ali, e eu tirei o Pedro Ruben, ele veio primeiro. E eu falei, ô filhão, minha voz bem embargada, assim, aí eu te amo e te abençoo, filho. Foi a primeira Olha, palavra que eu falei pra ele, que lindo. enxuguei ele, cortei o cordão, né? Mostrei ele pra Thaís, assim, dei pra pediatra e tal. E aí veio a Juju. E aí a Juju veio toda cheia de sanguinho, assim. Você vê, né? O filhão, eu falei, ô filhão, né? Minha mãe sempre me chamou de filhão. E a Juju, não, eu fui bem mais carinhoso Sim, com ela, sim. assim, sabe? Sem pensar, na verdade, né? Porque sempre foi assim, né? O Pedrão é o Pedrão e a Juju é a Juju, né? Que eu vou com carinho, filha, menina, Sim, né? sim. Agora você tem uma netinha, né? É, demais. Essa experiência de ser gentil, de ser mais carinhoso, né? Sim. E aí eu limpei ela e ela demorou um pouquinho pra chorar e eu falava no vídeo assim, chora, filhinha. Mas foi muito emocionante. E eu abençoei ela também, eu te amo e te abençoo, minha filha e tal. E desde então, pastor, é uma ligação absurda, assim. Tanto é que quando veio o Mateus, até antes dele vir, e a gente conversava sobre ter um terceiro filho, eu falei algumas vezes assim pra Thaís, eu falei assim, amor, eu tô completo. Eu tô totalmente realizado, assim, sabe? Porque a gente tem nossos 2 filhos, a gente vive bem, a gente tem um excelente relacionamento. Mas ela falou, não, precisa de mais um. Tem que ter mais um e tal. E aí veio o Matheus. E hoje, toda vez que eu vejo aquele menino, eu agradeço pela insistência dela, assim, porque é uma diferença de 9 anos. Olha. Então, recomeçar esse processo, né? Sim. De noites mal dormidas, enfim, de renúncia, né? Mas que fez tudo valer a pena, assim, porque o Matheus é um neném, hoje ele tá com 1 ano e 3 meses. É maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Pensa num menino querido, bonzinho, forte, inteligente. E essa questão da paternidade para mim, pastor, é que eu tenho entendido assim que a gente tem que ter intencionalidade. Eu vejo que hoje a gente tem muitas distrações e a gente acaba vivendo muito no automático em todas as áreas da nossa vida. Sim. Então, tipo, eu acordo, eu já vou fazer as coisas que tem que fazer, sempre uma vida muito corrida, né? Enfim, acabo não percebendo as coisas, sabe? Os milagres, os livramentos, né? Discernindo o espírito, né, das coisas. E então, na questão da paternidade, eu entendi que eu preciso ser um pai intencional. Então, eu identifico meu filho, minha filha, até o pequenininho já. Eu tenho visto, assim, carências específicas, necessidades específicas, e eu tenho trabalhado nisso, né? Tenho visto muito a questão de virtudes para dar nome às coisas, né? Então, por exemplo, quando eu vou ensiná-los sobre, por exemplo, arrumar a cama, eu falo sobre a questão da ordem, né? Das coisas belas, né? Do que, poxa, ter um quarto ali arrumado, com tudo organizado, isso é importante para a vida, né? Então, assim, só que eu sou, por essa questão de temperamento, um cara bem mais permissivo, assim, eu sou o legalzão da casa, assim, né? A Thaís é que fica com esse papel de chamar a atenção e tal, mas até nesse sentido eu tenho me cobrado mais eles precisam de cobranças, eles precisam de um pai, e eu tenho conseguido ser um pai presente, consigo almoçar com eles. A gente tem o hábito de deitar juntos, assim, à noite. A hora que eles abrem o coração, que eles conversam comigo, que eles contam as coisas que são importantes. É a hora que eu ministro sobre a vida deles. Eu trabalho muito essa questão da identidade deles, né? Então, eu vou reforçando muito isso.
E eu me sinto muito amado, me sinto muito realizado na criação deles. E é isso, essa área de influência de liderança em casa, a Thaisa me ajuda muito, 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 né? Assim, ela reforça sempre essa autoridade, ela, né, fala com o seu pai, né? O seu pai que decide, né? Então isso é muito, muito legal. E ela, poxa, me dá toda essa estrutura de retaguarda nos momentos que eu tenho que trabalhar, nos momentos que, às vezes, né, viagens, cursos, né? Eu fico tranquilo, né? Porque tá tudo certo, tá tudo resolvido. Eu tenho uma esposa ali que resolve, ela cuida de todos nós, assim, maravilhosamente bem. Te amo, meu amor. Aí, já. E aí, pastor, até falando sobre isso, essa questão de estar automático nas coisas, né? Muito cedo eu aprendi um negócio chamado a prática da presença de Deus, que é o seguinte, isso tem que ser intencional, isso não é automático, isso exige até um esforço mental. O que é isso? Eu posso sair de casa, por exemplo, botar uma música lá e cantar e tal, até seja uma música gospel, enfim, mas eu posso, mesmo assim, não estar atento, Sim. sabe? A Deus ali, sabe? Ao Espírito Santo. E eu tenho visto ao longo desses anos todos que eu aprendi isso, que quando eu faço isso, que eu tô ali na prática da presença de Deus, ou seja, eu tô atento às coisas, ao ambiente, ao que está acontecendo, eu tenho muitos livramentos, sabe? Eu percebo muita coisa, eu consigo ter esse discernimento, né? Por exemplo, no trânsito, né? Sim. Enfim, se você saiu de casa, você está em oração, você está falando com Deus, você está colocando o seu dia diante de Deus, suas metas, seus objetivos, ou intercedendo, enfim, e alguém senta a buzina em você, cara, você sabe que você fala Deus. Ô, abençoado. Exato, mas mais assim do que, tipo, só por falar, né? As crianças até brincam comigo que eu chamo de bem-aventurado, né? Eu falo, ô, bem-aventurado, vai com calma aí, não sei o quê. Mas eu, estando com esse espírito de oração, assim, na prática da presença de Deus, eu não fico bravo, eu não fico nervoso. Na verdade, eu até intercedo. Eu falo, pai, esse cara tá com algum problema. Ele tá assim, pô, pra você buzinar assim pra alguém, você não tá normal. Entendeu? Você tá numa ira, né? Você tá às vezes com uma preocupação, ou você tem uma urgência tão grande ao ponto, entendeu? De você fazer isso, enfim. Então, Deus abre o caminho desse cara, né? Ajuda ele, né? Tira essa ira, essa raiva. Isso já me livrou de cada situação. Por exemplo, na medicina, teve uma vez, pastor, que eu tava super cansado num plantão. E teve cirurgia o dia todo e fui fazer o plantão noturno e era na rede pública, eu atendia ainda imposto e tal. E chegou um cara, assim, transtornado, assim, irado. Ele bateu muito forte na porta, abriu a porta assim, e eu tava atendendo uma outra paciente, e ele xingou assim e tal. E você não vai atender minha esposa e tal. Eu falei, calma, amigo, já vou atender e tal. Mas eu tava na prática da presença de Deus. Aí eu falei pra essa paciente que tava tudo bem, eu falei, você pode aguardar lá fora um pouquinho? Eu vou atender essa família. Claro, doutor, tal. E aí o cara chegou assim, ele bateu muito forte na mesa, assim, que falta de vergonha, que não sei o quê, que desrespeito e tal. E a mulher com dor mesmo, assim, a esposa dele. E eu entendi bem ali a situação, assim, sabe? Uma situação um pouco crítica e tal. Eu falei, meu amigo, olhei bem pra ele assim, sabe? Eu te entendo, cara. Eu sei exatamente o que você tá passando. Mas aqui, eu sou o único cara que pode te ajudar. Vamos mudar isso, fica mais calmo. Me explica o que tá acontecendo que eu vou te ajudar. Pastor, ele na hora, assim, ele mudou a face dele. Ele começou a chorar. Uau. Na hora ali, ele começou a chorar. Ele falou, desculpa, doutor, eu tô muito nervoso, minha mulher tá com muita dor. Faz horas que a gente tá aqui. Eu falo, cara, eu te entendo. Te entendo, se fosse a minha esposa eu ia ficar muito nervoso também, mas eu vou te ajudar, calma. E ele abriu o coração e tal, eu fui atender a esposa dele. Olha aí. E eu falei, não, ó, me ajuda, você vai ter que me ajudar, você tem que se acalmar pra ela ficar mais calma também. E eu ganhei um amigo ali, Olha aí. entendeu? Porque, mas se fosse outro médico, ou talvez outra pessoa que tivesse ali super cansada, enfim, estressada, no automático, né? Sobrevivendo ali, poderia dar um problemão, né? Sim. E eu tenho também aprendido, pastor, assim, as críticas, muitas vezes, as coisas que não dão muito certo, muitas vezes não é com você. Não é um problema pessoal. Sim.
Entende? Quando você também começa a separar isso, por exemplo, tem situações em que a família chega, a gente vai fazer uma cirurgia, a cirurgia bariátrica é um evento importante, tem riscos, Sim, né? Apesar de sim. hoje estar super seguro, mas pela história da cirurgia, pessoas já morreram nessa cirurgia no passado, né? Uma cirurgia que era uma cirurgia muito invasiva e tal. Isso mudou tudo, mas traz a história, né? Sim, Então, sim. os pais, por exemplo, dos pacientes, né? Eles ficam muito tensos e muito preocupados. E eles chegam no consultório com um ar até assim de cobrança, no sentido, pô, vai dar certo isso que você está fazendo? Será que tem que fazer mesmo, né? E alguns médicos, até por uma questão de orgulho, e tal, poderiam se sentir super ofendidos, assim, sabe? Pô, eu estudei, né? Eu sou preparado para isso, enfim. Mas eu entendo que nunca é comigo o medo, entende? Sim, sim. Não é com o médico o medo de dar errado. É o evento em si. É Certo. por ser um marco assim muito importante, né? Eu tenho operado pacientes muito jovens, né? E é muito bom isso, porque eles mudam a vida já muito antes de trazer os problemas sérios da obesidade com eles. Mas eu explico isso para os pais. Eu falo, olha, eu sou pai também. E eu também estaria como você, assim, sabe? Olha Essa aí. empatia, né? É, Empatia. Aliás, uma das palavras muito fortes da conferência Global Leadership Summit, aham, eles falam, a gente tem aí algumas máximas da liderança, sim, empatia é uma delas, porque a empatia, eu estava ouvindo você falar, você é uma pessoa que não somente escuta, você ouve com atenção, isso. e não somente com os ouvidos, a ação, a reação das pessoas, você se colocou no lugar dele. Tá? O fato de você dizer, olha, também se a minha esposa estivesse passando por isso, também tinha, ó, eu sei que você está aqui no teu filho, eu também sou pai, eu sei o que você está Exato. passando. Isso aí, você se colocar no lugar do outro, muda muito realmente, muda totalmente. Tem familiares, pastores, que são, pastor, que eles são muito solicitantes, assim, né? Então, acompanhantes de pacientes que estão internados. Veja, quando um paciente está internado, você já viu como que muda toda a dinâmica da família? Sim. Né? Então, antes a família, o único pensamento deles era levar a criança para a escola, ir trabalhar, voltar para casa e tal. Mas com um familiar internado, tem que ter alguém lá com ele. Alguém vai ter que parar de trabalhar, ou alguém vai ter que dormir lá com esse paciente, né? E não só isso, você tem um familiar internado, você está preocupado, você está triste, às vezes a pessoa está com dor, ou às vezes vai passar por um procedimento. Então, às vezes, quando o familiar, o acompanhante vem, às vezes solicitando alguma coisa, às vezes do jeito que ele sabe fazer, não é com você. Sim, Entende? sim. Entende isso, assim, até para os profissionais de saúde, né? O problema não é você. Por outro lado, você tem responsabilidade. Sim. Então, você tem que acolher. Aprendi essa palavra, acolhimento, pastor. E aí você acolhe esse acompanhante, você fala, olha, o que você precisa, entende exatamente essa demanda, Sim, né? sim. E você falou sobre essa facilidade de relação. Eu tenho, graças a Deus, eu acredito que é um presente de Deus, essa facilidade de me relacionar, de tentar entender exatamente a demanda, né? E ser mais assertivo nisso. Bom, entendi. O que você está perguntando para mim, o que você está querendo entender é sobre isso. Então eu vou te explicar. Explico, entendeu? Eu vou esclarecendo, botando as coisas na mesa, né? Por exemplo, às vezes no contexto de saúde pública, você não tem um conforto, né? Assim, às vezes você fica numa maca, num corredor, né? Você imagina você ou a sua esposa, né? Ou seu filho, seu pai, tá numa maca, num corredor. Em dias frios o vento passa ali super frio, você não tem privacidade, né? Às vezes é um idoso que está acamado, tá com fralda, às vezes precisa trocar a fralda. Isso acontece às vezes na frente de todo mundo. Então você imagina para um filho ver isso, né? Ou constatar que por uma questão financeira, às vezes ele não pode dar um melhor conforto para o pai. Sim, sim. E, poxa, essa pessoa tá chateada, né? Ela tá chateada do que tá acontecendo ali, ela tá grata por você estar prestando um atendimento, até que tudo bem, você vai ser atendido, você vai receber os remédios, enfim. Mas, poxa, as condições não são legais. Sim. E essa pessoa tem toda a razão de estar chateada, enfim, de às vezes ficar nervosa, preocupada. E é você ali entendendo isso, na prática da presença de Deus, né? Eu, quando chego no hospital, às vezes de um dia muito cansado, eu dou graças a Deus por eu estar indo ali para poder servir. Servir de algum jeito, entendeu? Às vezes eu não vou trazer a cura, às vezes eu não vou conseguir ali, naquele momento, fazer tudo que eu precisava fazer, mas assim, acolher eu vou,
conversar, eu vou dar toda a atenção, tocar nesse paciente. Pastor, uma vez eu li um livro. Esse livro, eu fico pensando o alcance disso, né? Esse cara era um médico americano com chamado missionário e ele foi para o Quênia. E ele passou a vida inteira dele lá. Depois ele voltou para os Estados Unidos para trabalhar sobre essa questão de médicos missionários. Mas ele escreveu um livro, chama Doutor Jesus. O que ele fala? Qual que é a ideia do livro? A ideia desse livro é o seguinte, ele fala que Jesus ele tem vários nomes. Rei dos reis. Com quantos reis você conviveu? Nenhum. Então, quando você fala rei, você tem uma ideia como é um rei. Então, quando você quer entender esse nome rei dos reis, você tem uma ideia, mas você nunca conviveu com um rei. Só em filme que só você em filme que viu você lá, vê, contempla e tal, mas você não sabe exatamente o que é um rei e o que é um rei dos reis. Esse nome talvez você entende, mas você não sabe exatamente como é. E ele vem falando vários nomes, então, que na nossa realidade a gente não entende muito bem. Mas médico dos médicos, todo mundo já conviveu com um médico. Todo mundo sabe como é que um médico faz, como é que um médico atua. E ele falou, eu vou explicar para vocês Jesus como o médico dos médicos. E é maravilhoso esse livro, pastor, porque ele vem falando assim, por exemplo, Jesus, toda vez que ele acordava e ele ia ter um tempo de oração com Deus, ali era como se fosse uma visita na residência. Então ele vai aplicando a vida de um médico. Então, por exemplo, o preceptor, que é o chefão, Deus Pai, vem e Jesus fala, Deus, como é que vai ser hoje meu dia, né? Quem que a gente vai operar? E Deus fala, vai chegar uma mulher aí que ela vai encostar na sua roupa e você vai perceber alguma coisa diferente aí. E aí você vai entender o que está acontecendo. Então ele preparava, ele tinha esse relacionamento com Deus Pai, igual a gente quando está nesse período de formação, a gente já é médico, mas a gente está se formando como um cirurgião, uma habilidade nova. Eu não operava sem ter alguém comigo ali, entendeu? Ou também não, todo dia, de madrugadinha, 5, 6 horas da manhã, a gente ia para o hospital e passava visita nos pacientes. O que é isso? O médico, chefão, esse paciente se operou, você fez essa junção no intestino, isso é importante. Até tal dia, tem que ser a dieta líquida, depois é isso. Palpa a barriga aqui, não é para ter essa dor. Então, Deus fazia isso com Jesus. Isso é só um exemplo. E nesse livro, então ele vai contando várias situações, vai contando situações do dia a dia dele. Ele conta uma coisa muito interessante também, que tinha uma menina, uma senhora que ele começou a ficar tão bom naquilo que ele, em 2 minutos, ele atendia a pessoa. E só que teve um dia que ele estava sentindo... Porque a demanda era tão grande, tinha filas quilométricas de pacientes que vinham das aldeias para ele atender. E para ele atender isso e resolver era o suficiente ali. Mas uma vez veio uma mulher que ele viu que ela tinha um tumor terminal. E esse tumor terminal, ela já não tinha mais perspectiva assim pela medicina, sabe? E ela chegou para ser atendida. E aí ele falou, bom, aqui não tem muito o que eu fazer, vou passar um analgésico, um remédio para ela não ter tanta dor e tal, e próximo, né? Vou chamar o próximo. Quando ele foi chamar o próximo, o Espírito Santo falou com ele, então é para isso que você veio para cá? Para resolver, assim, problema e descartar as pessoas e tal? Ele, não tô entendendo, o que é para eu fazer? Uai, você não é missionário, não? Ela vai morrer. Você precisa me apresentar para ela. É a última chance dela. E aí ele pede paciência para os outros e começa a falar de Jesus para aquela mulher. E ela aceita Jesus. Olha, querido. E foi para isso que ele foi chamado. Então você veja, ele estava no automático. Mas voltando no livro que eu quero falar para você sobre o toque, né, pastor? O que eu aprendi nesse livro? Tem um capítulo específico que chama o toque. E existem diferentes toques. Entende? Ele usando essa passagem da mulher com fluxo de sangue. Tinha uma enfermidade. E ela tocou. E estava todo mundo tocando Jesus ali, apertando, espremendo. E ele percebeu um toque diferente. Quer dizer que existem diferentes tipos de toque. E ele falou, em estudos lá nos Estados Unidos, o que mais chateava um paciente é quando o médico nem encostava nele. Ele vai numa consulta. Tudo bem, o médico poderia, às vezes, ter o diagnóstico ali só na conversa, só na anamnese. Mas, poxa, eu vim aqui, doutor, o senhor não vai me examinar? O senhor não vai ver minha pressão? O senhor não vai examinar minha barriga? Então, dificilmente, pastor, a não ser que seja um retorno, alguma coisa assim muito rápida, eu não examino um paciente.
e até pela importância do toque. E é um toque diferente, é um toque com amor, com empatia, enfim, para que cause mesmo essa experiência do ser cuidado, assim, sabe? Olha só. Então, acho que todos esses aprendizados, né, vem me ajudando aí a, de alguma forma, fazer diferença na vida das pessoas e tal, mas tudo isso aí para a glória de Deus mesmo, sabe? Deus seja glorificado. É daí que tem a história do... É Doutor no Céu, do Céu. Doutor do céu, é. Doutor do Céu. Você tem ali Você é um influencer no Instagram, olha aí. De onde nasceu essa ideia? Foi justamente... Eu acho que a gente já está falando um pouco sobre isso, né? É. Até sobre esse livro que influenciou muito você. Esse livro influenciou muito. Assim, todas as profissões existe uma nobreza, né? Existe uma oportunidade de você servir ao reino. Mas a medicina, ela tem um negócio, assim, marcante, assim, sabe? A gente tem Jesus ali como médico dos médicos, nossa referência. E eu não poderia praticar a medicina de uma forma comum, assim, sabe? Para mim, é um chamado mesmo, assim, né? Não é demagogia, enfim, é um sacerdócio mesmo, é um chamado. Fico triste com toda a banalização, enfim, mas eu vou fazer minha parte. E a minha parte, de uma certa forma, ali no consultório, ali eu tenho um chamado missionário, né? Inclusive vai ter a conferência missionária. Numa das conferências missionárias, há muitos anos atrás, pastor, teve ele era enfermeiro. Ele era enfermeiro. E ele, em Botsuana, um país africano, e lá tinha a Tenda da Esperança. E como é que era a ideia deles? Eles levavam profissionais da saúde, durante o dia, atendimento a todo mundo que vinha das aldeias ali perto, e à noite havia um culto com pregação da palavra. E as experiências desse homem, se eu não me engano, era pastor Sérgio. Foi lá numa conferência missionária lá na nossa igreja. E ali eu falei, cara, é isso. É assim que eu quero exercer minha vida, assim, sabe? O meu trabalho, de uma certa forma, aplicando a realidade e sendo um médico missionário. Mas, por muito tempo, eu achei que ser missionário envolvia mudar de país, ir para um lugar distante, enfim, viver integralmente de missões, assim. Sim. Mas a vida foi me ensinando, a maturidade foi me ensinando que, na verdade, eu já sou esse médico missionário. O meu consultório é o meu campo missionário. E respeitando a ética, enfim, da questão de religião e medicina e ciência, enfim, eu tô ali para, de alguma forma, ajudar, né? E como eu vejo que muitas coisas têm envolvimento espiritual, como muitas coisas têm ali questões muito sérias e tal, eu não me restringo apenas à medicina, assim, sabe? Eu converso, caso a pessoa dê abertura, sobre várias coisas da vida que, inclusive, vão influenciar muito nesse tratamento, né? E aí, aí eu entendi que fazia parte dessa missão, né, usar a internet, enfim, as mídias sociais também, para trazer uma palavra, né? Uma palavra de esperança, enfim, por toda essa questão de crescimento na igreja, por todos os livros que eu li, enfim. Quando você parte do princípio que você pode agregar, somar, você pode, por exemplo, servir alguém, né? E até que a gente estava falando no começo, muito mais do que views, curtidas, esse alcance, assim, por exemplo, se alguém recebe essa palavra de esperança num dia ruim, pronto. Já cumpriu o objetivo, uma pessoa, né? E então eu achei interessante trazer ali no Instagram, talvez nas outras mídias que vão começar a entrar agora também, uma palavra, né? Um devocional, curiosidades da Bíblia, uma palavra de Deus. Eu falo ali muito sobre propósito, né? Sobre chamado, sobre... por exemplo, teve um que eu falei sobre o Salmos 23, que existem algumas interpretações em que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas que se você pegar bem certinho o original, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E essa diferença é muita diferença, né? Porque às vezes você vê pessoas que têm algumas coisas que faltam. E, poxa, a Bíblia tá mentindo, então nada vai me faltar. Não é isso. Ele não vai faltar. E ele não vai faltar. Vi um comentário muito interessante de um exegeta dessa parte. Ele diz assim que no contexto ali, justamente é isso que você está falando, porque o pastor é aquele que fica pertinho da ovelha. E a ovelha, ela não percebe exatamente, mas o pastor, ele está provendo tudo. E a questão é de, sendo o Senhor o meu pastor, ainda que eu
tenha falta de alguma coisa, eu não sentirei falta de nada. É isso. Porque você tem ali o seu pastor com você. Sim, tá ali. E então, trouxe essa palavra, teve um alcance muita gente não sabia, não tinha percebido isso, enfim. E essas coisas assim, né? E aí, muitos pacientes, assim, por uma questão de expressão, né? Quando eles vêm contar alguma coisa assim muito importante, ou um susto, ou um medo, ou uma alegria, eles chegam e falam, doutor do céu. É uma expressão, é um jargão. E eles falam assim, doutor do céu, tenho que te contar o que aconteceu. Você não sabe exato. o que tá acontecendo. E aí eu falei, pô, eu sou esse doutor. Né? Eu entendo que a gente tá aqui como um peregrino, até uso o livro, né? Para explicar esse contexto de que a gente está de passagem. Sim. Né? E que o nosso caminho mesmo é realmente a eternidade, é o céu. Nós, então, somos cidadãos do céu. Sim. Né? Cidadãos do céu. E eu, nessa questão de identidade, né? Eu me identifiquei isso como o doutor do céu. Mas no sentido de que quando alguém for lá, o meu consultório ali vai ser um ambiente celestial ali, sabe? De Legal. paz, né? De não julgamento. O paciente obeso, pastor, ele chega no consultório tenso, porque ele já passou por muitas experiências ruins de julgamento, sabe? Por exemplo, quando ele vai num outro médico, enfim, e às vezes até por desconhecimento, ou até também às vezes por uma cobrança para que o paciente faça algo para o bem dele, os médicos trabalham essa forma como um julgamento. Ah, mas é só você fechar a boca, é só você fazer exercício, sabe? Que você vai melhorar esses exames aqui que estão muito ruins, você tem poucos dias de vida com esses exames, então eles chegam no meu consultório com medo de ser mais um, assim, sabe? Que vai julgar e que vai brigar, né? Tem pacientes até que eles fizeram cirurgia bariátrica, às vezes até com outro colega e tal, eles não voltam lá, porque eles talvez não perderam tanto peso, ou talvez reganharam o peso, e eles vão lá no meu consultório assim, minha secretária até já tá percebendo isso, assim, eles chegam muito tensos, assim, preocupados. E o que eu tenho orado, pastor, é para que ali não vai ter julgamento, sabe? Ali vai ter acolhimento, empatia, tentar entender. Sim. Quando precisar cobrar, vai ser cobrado, mas uma cobrança em amor. Sim, né? Uma cobrança explicando os porquês. E eles saem assim, aliviados, né? Bem mais leves, né? Com um trocadilho ali do que eu tô querendo dizer, da obesidade, enfim. E esse doutor do céu é por isso. Então, começar a usar as ferramentas que a gente tem, né? E eu acho até que seria muito chato só falar de medicina, né? Porque é um tema muito específico e tal. E a pessoa vai pro Instagram pra ver as coisas do dia a dia, pra ficar antenada. O Instagram é contar a história. Exato, né? Exatamente. Storytelling, né? E aí eu tenho falado assim, pelo menos uma vez por semana, a gente tem trabalhado um devocional, né? Um devocional. Geralmente às segundas a gente lança para aquilo ficar durante a semana ali, alcançando as pessoas, enfim, de alguma forma servir. E de uma certa forma também, né, pastor, vai começando a direcionar muito os pacientes, assim, sabe? Tem paciente que não quer um médico assim, né? Ele quer um médico resolutivo, enfim, só isso tá bom e tal. Mas a maioria dos pacientes se identificam muito e falam, pô, vale a pena esperar uma consulta, né? Vão já com outras expectativas. Os pacientes às vezes já vêm, ô, doutor, o senhor é pastor e tal? Eu falei, não, não sou pastor. mas vou cuidar de você também, como os pastores cuidam, enfim. Isso aí. De alguma maneira, você é pastor também. Cuidando de vida. Digo pela formação, né? Sim, entendo. Então é legal, pastor, tem sido legal, mas o trabalho é realmente para ter um alcance, assim, nas pessoas e chegar de alguma forma a palavra. O pastor Leno teve um culto agora de sábado, né? Sim. E ele colocou um vídeo nosso lá, na verdade, para influenciar, é um culto de bastante jovens, né? Sim. E o contexto da conversa ali era sobre como você pode, com a sua profissão ali, às vezes até na faculdade, enfim, de uma forma ser influente, né? E aí ele mostrou nosso exemplo ali, glória a Deus por isso. Mas é mais para isso mesmo, é para ter uma relevância no sentido de ser um doutor do céu, né? Um doutor que além da questão das habilidades técnicas, enfim, entrega algo a mais, né? Entrega coração mesmo ali com muito amor. Eu vou dizer para você, doutor do céu, nosso tempo correu. Que papo bom, hein, rapaz? Bom, glória a Deus, pastor. Meu Deus, graças a Deus. Então, a gente aprendeu, assim, hoje, olha, você tem que assim, fazer assim, você assiste esse episódio, aí você repete de novo, aí você faz de novo, aí você começa de um ponto diferente. Aliás, esses dias eu estava vendo alguém que manjava lá de neurociência, ele estava dizendo assim que você precisa, quando você vai ler um livro,
geralmente você guarda o começo. Ah, eu ouvi você falando isso. Eu ouvi você falando isso na pregação. Tá. Aí depois aí o meio ali você às vezes esquece, aí você tem o finalzinho, você lembra mais, tal. Por isso que você deve fazer, ó, você começa pelo começo, depois você assistiu tudo, você volta, começa do meio, entendeu? Aí porque tem princípios aqui muito importantes e não só, não é alguma coisa só teórica, sabe? Sim. É uma história de vida. Isso dá para a pessoa um sentimento. A gente sempre fala aqui muito no podcast Liderando com Fé, essa questão de você saber que você tem origem. Sim. E não é somente saber que o seu avô foi o Rubem Neto, mas você saber que a sua origem está em Deus, né? Sim. Antes disso. E que foi ele próprio quem deu o seu avô, os seus familiares para você. Porque de eu ter saído dessa família, né? Exato. Poderia ser qualquer família, qualquer avô, né? Qualquer pai, enfim. E eu glorifico a Deus, né? Glorifico a Deus. E por mais que todos os desafios surjam, familiares, enfim, quando você entende todo o contexto ali, né? E você vai entendendo, né? Da onde você veio, para onde você vai. E a sua origem principal, até por ter a história que você tem, está em Deus, né? A Efésios lá diz, é difícil entender certas coisas, né? Que a palavra diz que desde antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Olha só. Para que praticássemos as boas obras. É uma coisa assim que você fala, mas como assim? Eu não existia, mas esse é o nosso Pai, né? Porque para ele não tem tempo, né? Já existia, né? Já existia. Pra gente aqui, pra você entender essa cronologia, né? Pra fazer algum sentido, né? E quando você fala sobre identidade, sua identidade dá para perceber que é bem firmada. Eu acho que as pessoas às vezes não vivem o propósito da vida deles, porque eu vejo muita gente também falando sobre propósito. E isso é super importante. Mas assim, se a pessoa não tem origem, ela não tem identidade, ela vive qualquer coisa e qualquer coisa é propósito para ele. Entendo. Mas quando ele entende que tem uma origem em Deus, quando ele entende que tem uma identidade em Deus, quando ele percebe isso, ele também busca propósito. Tá bom, agora eu sei. Então, porque o propósito está intimamente ligado à sua identidade. Foi o que é a história que você contou aqui hoje, né? Perfeito. E a gente saber que a gente tem um destino, né? A gente sabe de onde veio, o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. Essa questão muito dos adolescentes, assim, né? O que eu vou fazer da vida, né? Uau. Essa questão de profissional mesmo, assim, essas dúvidas, né? E geralmente a recomendação é veja bem a tua história, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que, né, que te traz prazer. Entende aí uma dor que você precisa, né? A dor de alguém aí. Qual que é a dor? Né? Quando você tem entende... resposta para essa dor? É isso, né? Então, para mim foi meio natural esse fluir aí da minha história. Mas é o que você falou, se você não entende isso, e qualquer coisa é propósito. Meu propósito é isso, meu propósito... Não. Entende bem tua luta, né? Entende bem que dor você precisa resolver, né? E vai com isso e vai melhorando nisso, né? Então, estuda isso, trabalha isso, foca nisso, né? Foco, né? Você conseguir ter foco, acho que talvez seja um grande princípio de liderança, assim, nesses dias. Os nossos axiomas aqui. Então, porque essas distrações, lembra que eu te falei? Então, muita distração, cara. Talvez hoje, você vê, a gente tá usando pro bem, mas, cara, deixa um pouco isso de lado, assim, você tem algo a cumprir, você tem, né? E se você não tiver foco, essas pessoas, principalmente que têm múltiplas funções, assim, precisam de foco, elas precisam saber dizer não, né? Senão elas vão viver sobrecarregadas. Eu, pastor, graças a Deus, eu aprendi muito cedo também a falar não para algumas coisas assim e sem sacrifício nenhum, entende? Sim. Claro, gostaria de poder dizer sim, mas às vezes é não. Porque existe algo maior, né? Sim. Tipo, pessoal, eu tenho que às vezes dizer não para o bom, né? Para conseguir chegar no excelente. Isso. Então, essa é a minha ideia. Vamos tentando, entre erros e acertos, caminhando. Isso aí. Glorificando a Deus em tudo. Você viu? Qualquer coisa que a gente puxar aqui dá mais um podcast. Então, fica convidado para vir de novo. Valeu, pastor. Ao próximo episódio. E aí a gente, quando tiver uma dor que a gente identificar, a gente vai falar assim... Doutor do céu, vem acudir a gente. Isso aí. Você aparece aqui. Valeu. Valeu, pastor. Bebeto, mais uma vez foi um prazer muito grande. E olha,
todo mundo que vem aqui tem que fazer uma indicação muito importante. Você citou vários livros. Se você pudesse indicar para a nossa audiência agora um livro para as pessoas lerem que vai fazer diferença. Acho legal. Assim, esse Doutor Jesus é um livraço, assim, mas mais específico um pouco, né, para quem está cursando medicina, mas aprendizados, assim, para a vida tremendos. Doutor Jesus. E eu tive lendo um livro muito legal, li ele junto com o pastor Leno, foi um livro bem legal, por esse tema específico, hombridade, Coração Selvagem. Coração Selvagem. Livraço, um livro que fala muito aí sobre a hombridade, né? Que todo homem tem uma guerra para guerrear, tem uma aventura para viver e uma donzela para conquistar. É isso aí. Então, quando você entende bem, né? Você vê essa guerra, né? Essa é a minha guerra, assim, contra a doença, né? Contra a injustiça. A aventura, essa é a minha vida médica, essa vida como pai, como atleta. É uma aventura, né? Cara, uma aventura, né? Glória a Deus por isso. A donzela eu já conquistei, mas é uma conquista diária. Sempre tem que estar reconquistando a sua donzela. Né? Cortejando. Todo dia é uma conquista. A minha princesa, já que eu sou um príncipe, né? Claro. Do meu lado eu tenho uma princesa. Mas não poderia ser diferente. Além de... Porque você é o filho do Rei dos Reis, né? Com certeza. Tem essa nobreza, né? E no teu nome tem essa marca, esse reforço da identidade. E eu fiquei muito feliz de você lembrar, porque eu sempre comento isso com a Tânia sobre você, sabe? A gente viu você crescendo, tudo, né? Mas eu sempre falo assim, lembra sempre, Tânia, daquele lado que a gente falava? E ela fala, o Bebeto é muito nobre. Glória a Deus. Então, Coração Selvagem é um livro legal, fala bem sobre essa questão hoje de uma carência, né, de homens de verdade, muito mais do que violentos, né, assim, e outros muito omissos, talvez passivos, né? O homem tem entrado numa passividade muito grande, de homens, assim, ativos, mas existe um conceito de homem, pastor, que é o que eu quero lá no fim chegar, assim, sabe? Hoje em dia chegar, mas que as pessoas, mais assim, minha família, principalmente, possam falar de mim lá no fim, sabe? É um homem piedoso. Esse conceito de piedoso, assim, foi num outro livro que eu li. Eu acho que Jesus, ele é a referência máxima de hombridade. Sim, sim. E ele mesmo tendo todo o poder, ele era piedoso. Ele olhava as pessoas com compaixão. Todo milagre antes precedia, falava de Jesus, foi movido ali de íntima compaixão. Ele teve empatia. Né? E por mais de Jesus ser Deus, enfim, ele estava ali vivendo 100% a humanidade dele também. E tinha essa empatia, chorava. Então você vê, ele, o homem mais poderoso da terra, tinha sentimento, ele tinha empatia, ele era piedoso, ele era justo. Quando precisava ser calmo, ele era calmo, mas quando precisava ser de correção, ele corrigia, ele enfrentava, né? Ele não se omitia às injustiças, né? Ele combatia as coisas com seriedade, ele acordava cedo. Né? Ele se movimentava, ele estava sempre em movimento, né? Você não vê Jesus parado. Um homem não pode ficar parado. O homem tem que estar em movimento, assim, sabe? E então a gente precisa de homens assim, tendo Cristo como referência. Então, muito mais do que pessoas fortes ali, malhadas, homens assim que o pessoal fala assim, né? Não, aquele cara é homem. É muito mais que isso, sabe? É um coração piedoso, assim, você ter capacidade de proteger alguém, né, e de injustiças, né, você não pode aceitar injustiças, assim, sabe? O homem, ele tem esse chamado na sociedade, né? Eu vejo você, né, enfim, criando seus filhos, e hoje o Gabriel especificamente com um chamado bem específico, apesar da gente entender a política, tem muitos desafios, né? Sim. Mas é a clareza do chamado de combater a injustiça. Sim. Né? Então, de alguma forma, tendo um alcance nisso, né? E é isso que eu quero ali desde lá de casa, expandindo aonde eu conviver, eu não posso aceitar a injustiça, né? Isso é papel do homem, né? Mas ao mesmo tempo com muita piedade, empatia, amor no coração, a gente vai longe aí, se Deus quiser. Percebeu? Até na indicação do livro aí a gente recebeu mais um ensinamento muito precioso. Bom, a gente está chegando ao fim aqui. Deixa aqui como é que as pessoas te seguem, qual que é o seu endereço no Instagram? Legal. É o @Ruben, com N, CP Neto.
@RubensCPNeto. E a gente já vai colocar ali na bio, Doutor do Céu, né? Então talvez pesquisando ali Doutor do Céu vai aparecer. E toda semana, pelo menos aí, se Deus quiser, um vídeo devocional. E também, né, vídeos específicos, para aquela pessoa que busca a gente ali especificamente para a questão da medicina, né? Então, bastante coisa ali de cirurgia, bariátrica, né? Pode ser um outro podcast aí, né? A gente falando especificamente, porque tem já alguns ali gravados e tal, mas é um tema muito legal. Tema muito legal. A gente, como templo do Espírito Santo, pastor, tendo que cuidar bem do nosso templo para conseguir viver o propósito. Então, se a pessoa tem um propósito, né, ela entende o propósito dela, ela precisa desse corpo para chegar lá. E aí a gente tem que cuidar. Tem que cuidar, porque senão aí não cumpre propósito nenhum. Exato, né? Acaba antes de chegar lá. Então, inclusive hoje, eu estou aqui tocando no celular, faço também uma devocional, eu estou acompanhando a leitura bíblica ali da Escola do Discípulo. Certo. E também eu sempre gosto de ver o versículo do dia ali na YouVersion. Sim, eu recebo. E hoje o versículo é: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha isso só. ali está em 1 Coríntios 3, versículo 16. É isso aí. Cara, a nossa casa tem que estar arrumada. Né? Você vai receber uma visita importante, você dá uma ajeitada na casa antes, não dá? Opa. Pô, né? Não pode ficar nada sujo, louça na pia, aquelas coisas assim. Então, nós somos a casa do Espírito Santo, a gente precisa arrumar a nossa casa, receber o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, aqui tá tudo arrumadinho para eu poder cumprir teu propósito na minha vida. Pronto, aí. Então, olha, muito, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aqui conosco. Lembre-se sempre que toda quinta-feira, às 19 horas, nós temos aí, com a bênção de Deus, o nosso podcast Liderando com Fé. Hoje você viu que o Gabriel não estava aqui, mas ele deixou um abraço para vocês, porque ele estava cumprindo uma missão ali, né? Primeiro lá na Avenida Paulista, com o nosso ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, e também depois ele teve uns compromissos ali em Brasília. Segue o Gabriel aí, né? Gabriel.BatistaCG, e você vai ver toda essa história dele ali, tem muitos vídeos, ele vai estar conversando com você sobre essa caminhada que ele teve nesses dias e por isso ele não pôde estar aqui. E obrigado. Valeu, obrigado, doutor Rubem, mais uma vez aí, obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Deus te abençoe muito, que você cumpra o propósito para o qual você foi chamado. Amém, pastor. Desde o começo até o fim. Às vezes a gente começa bem e não termina tão bem, mas você tem tudo para continuar nessa sua chamada. Você é um nobre de Deus. Amém. Que o Senhor continue abençoando você, a sua casa e o seu propósito de vida. Amém. Gente, tchau, tchau. Deus abençoe a todos e até o próximo. Este podcast é um oferecimento. Mais cor, tintas e revestimentos. Juntos vamos colorir e revestir os seus sonhos. SFI Chips MS, provedora de soluções em serviços de preparação eletrônica automotiva. Daniele Mitani, arquitetura e interiores, transformando os sonhos da sua família em ambientes acolhedores e personalizados. Espaço Malbec Eventos, tornando o seu evento verdadeiramente especial. E Bote Marketing na sua empresa.